Irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho de mim, né? Quero dizer que é uma responsabilidade grande estar aqui nesta noite. Primeiramente, para honrar o nosso Pai, que nos chamou, que me chamou para estar aqui nesta noite. Em segundo lugar, honrar o meu pastor Carlos, que tem me preparado, que tem estado comigo na minha caminhada. E ele mandou um abraço para a igreja também. Então sinta-se abraçado por ele. Também pelo pastor, um abraço do pastor Jader, que também tem caminhado comigo junto na capelania, nosso coordenador da capelania prisional aqui em Sorocaba. E ele entrega aí o abraço à igreja também. E não esquecendo também, né, de honrar o pastor Jefferson, um pastorzão, né? Ele é um pai, não é verdade? Ele é um pai. A gente acompanha o trabalho do pastor Jefferson, de toda a correria que ele vive, sempre cuidando de todo mundo e trabalhando na igreja, cuidando das crianças, servindo a Deus. É uma inspiração para nós, né? Missionário Lucas também se preparando aí, né? Então a gente procura sempre inspirar em pessoas que estão sempre trabalhando. E também quero falar do pastor Júlio, né? Um dos responsáveis por eu estar aqui também. Pastor Júlio tem falado de mim, ao pastor Jefferson. Então, quero deixar aqui o meu abraço ao pastor Júlio, que a gente tem aprendido bastante com ele. Pastor Júlio hoje é membro lá na nossa igreja. Então, hoje pela manhã, tivemos a IBD lá com ele. E foi bênção, muito bom. Irmãos, hoje eu vim contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Eu entendo que Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele escolheu pessoas que estavam sempre trabalhando, né? Então, se você está trabalhando e tem orado a Deus pedindo para que Ele te use, pode ser você. Então, se coloque aí nas mãos de Deus para que Ele possa te escolher. Amém? Eu fui convertido em 2014, para que vocês saibam a minha origem. E desde então eu comecei a crescer aí no Evangelho. Me considero ainda uma criança, porque eu tenho muito que aprender, né? Jesus poderia ter escolhido uma pessoa que soubesse falar mais, falasse mais bonito, né? Mas Ele escolheu a mim e eis-me aqui. Irmãos, abram suas Bíblias em João 11, no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler com os irmãos dos versículos 17 ao 26. Amém. João, capítulo 11, dos versículos 17 ao 26. Que diz assim: todos acharam? Amém. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Eu quero repetir aqui a fala de Jesus com os irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Crês nisso? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te exaltamos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que cuida de nós. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Pai, tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Pai, não permita, Senhor, que nada nos distraia, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos, Senhor, meu Deus, completos nela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 11, dos versículos 1 e 44, narra a história de Lázaro. Lázaro adoece, Lázaro passa um tempo ali doente e morre. E interessante que quando Jesus fica sabendo da morte de Lázaro, Jesus não se precipita em tomar nenhuma atitude, permanece no local onde estava por mais 2 dias. E desta passagem eu entendo que qualquer um de nós, que ao saber que alguém de nossa família ou algum amigo está doente, nós já nos preocupamos logo em fazer alguma coisa, em visitar, em apresentar algumas opiniões e algumas situações que talvez possa ajudar naquela doença. E Jesus, ao saber da doença de Lázaro, ele fica tranquilo. E ali no versículo 4 ele diz assim: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmãos, eu entendo que Jesus, ele sabia o que estava por vir, ele sabia quais eram os planos de Deus para aquela situação. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. E Jesus também sabia o tempo de agir. A submissão dele ao Pai estava em obedecer aquilo que Deus queria dele. Tanto é que em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 37 ao 39, Jesus está lá dormindo no barco e a tempestade atingindo, batendo contra o barco, posto ali a encher o barco, e Jesus estava lá dormindo. E nesse momento então os discípulos acordam Jesus e alertam sobre o que estava acontecendo. E a pergunta é: será que Jesus precisava ser despertado? Será que naquele sono Jesus não sabia o que estava acontecendo? Mas ainda não era chegada a hora. Então ele esperou o momento em que os discípulos o despertaram, e ele repreendeu o vento, as ondas, e o mar se aquietou. Jesus sabia a hora de agir, sabia a hora em que Deus queria usá-lo. Em João 2, 3 e 4, no primeiro milagre de Jesus, a mãe de Jesus, estando lá no casamento, acaba o vinho. O que ela faz? Jesus, acabou o vinho, e agora? O que vamos fazer? E Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. O interessante é que a mãe de Jesus ali naquele momento sabia o que ele iria fazer. Façam tudo o que ele vos mandar. Ela disse isso às pessoas que estavam servindo naquele casamento. E um pouquinho mais adiante, ali estava o primeiro milagre. Jesus transforma a água em vinho. Irmãos, avaliando todo esse contexto, a gente sempre se encontra numa situação em que sempre estamos questionando Jesus sobre alguma coisa, alguma situação.
Muitas vezes nós buscamos ao Senhor em oração, pedindo por alguma coisa, por alguma situação que a gente precisa naquele momento. E nós queremos, nós suplicamos, nós clamamos ao Senhor: Senhor, é agora que eu preciso, é neste momento, olha a minha situação, olha o que eu estou passando, olha como estou vivendo. Mas Jesus está lá dormindo no barco. Ele sabe o momento exato para agir. Por isso que ele diz ali no versículo 4, eu vou repetir novamente: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, ela diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem ao homem. Então nós precisamos confiar, nós precisamos crer que Jesus pode fazer tudo, porém no momento dele, porque é para a glória dele, para a glória do Pai. Irmãos, nesse momento também eu entendo que muitas vezes nós nos angustiamos com a demora do tempo que Deus está levando para responder as nossas orações, mas a pergunta é: será que Deus está nos ouvindo? Será que nós não estamos ouvindo o nosso coração, entendendo que aquele é o momento exato para nós, mas não é para Deus? E muitas vezes nós tomamos as decisões erradas quando agimos na força dos nossos braços, quando agimos com as nossas mãos, colocando a mão em algo que Deus está trabalhando, e nós acabamos atrapalhando o agir de Deus em nossas vidas. E nesse momento, meus irmãos, eu quero testemunhar a minha vida aqui. Eu quero contar um pouco do que Jesus tem feito em minha vida. Como eu disse aos irmãos, e alguns aqui talvez até tenham ouvido, né, eu fui convertido em 2014, dia 5 de outubro de 2014. E nesse tempo eu já vivia há mais de um ano em uma situação extremamente delicada, uma situação familiar delicada, onde a gente passou por um problema conjugal, e a gente caminhou durante algum tempo em dificuldades, mas Deus estava ali no barco, Ele estava dormindo, e as orações eram feitas, as súplicas eram feitas, e Deus parecia não fazer nada. Mas até no silêncio de Deus Ele está trabalhando. E nessa situação que eu vivi em relação à família, muitas vezes ficamos sabendo de algo que algumas pessoas falavam, que algumas pessoas comentavam, dizendo: não tem jeito, não sei por que ele está indo numa igreja evangélica, não vai ter mais jeito, não adianta, esse não é o caminho. Posso dizer em outras palavras: já está morto. Mas eu entendo que o tempo de Deus é o perfeito. Deus não revela a nós a forma que Ele vai trabalhar em nossas vidas. Deus não revela a nós o processo pelo qual iremos passar. Porque se Ele talvez revelasse, a gente já desistiria na primeira parte. Irmãos, eu caminhei durante algum tempo nessa dificuldade, mas Deus sempre esteve ali comigo. E quando eu fui convertido, o desejo do meu coração era falar de Jesus para a minha família. E isso, para a minha família, é quase uma afronta.
é quase bater de frente. E então, irmãos, aquele desejo foi crescendo dentro do meu coração, e eu entendendo que era o momento de ficar quieto, de não colocar as minhas mãos, porque ao colocar as minhas mãos, eu estaria atrapalhando o agir de Deus. E falando também sobre o ministério, eu clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero ser usado por Ti, eu estou em Tuas mãos. Mas a gente ora e não imagina os caminhos em que Deus vai nos levar. Quando a gente nos coloca nas mãos do Senhor e não diz para Ele onde a gente quer ir, a gente se coloca ali na vontade de Deus, não é verdade? Por onde Ele me levar, estou indo. Então, certo dia, lá no presídio, lá na Igreja Batista Central Park, veio um pastor Luiz Carlos, e trouxe à Igreja Batista Central Park um presídio. E eu não sei porquê, meus irmãos, eu levantei a mão. E algo tomou conta de mim, e eu comecei a ir para os presídios. E caminhando ali, conhecendo as igrejas. Foi através da capelania prisional que eu conheci a Igreja Batista Nova Canaã. Até então eu pensava que igreja era simplesmente vir aos cultos, sentar no banco, cantar louvores, entregar o dízimo, ter lá um momento de comunhão com os irmãos. Eu entendia que era isso. O pastor simplesmente vinha pregar na igreja. Eu não conhecia a profundidade do mundo espiritual, do reino de Deus. E então eu comecei ali a caminhar com capelania prisional, e sempre me colocando nas mãos de Deus, sempre dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui, usa-me conforme o teu querer. E aos poucos fui conhecendo pastores, fui conhecendo os irmãos da igreja, e Deus vai trabalhando. E aquele desejo que um dia ardeu no meu coração, de testemunhar o que Jesus tem feito na minha vida, foi aflorando, foi ganhando um pouquinho mais de forças. Nosso pastor continuou nos apoiando, e as portas foram se abrindo. Hoje sirvo também lá em Tatuí, juntamente com o pastor Jader. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, porque um dia a palavra negativa que foi dita a mim, eu não recebi. Muitas pessoas disseram: não vai dar certo. Muitas pessoas disseram: já cheira mal. Mas Jesus, Ele olha para mim e para você, e vê o que está lá na frente. Ele enxerga todo o seu caminho, tudo que você irá percorrer, até que veja a glória do Senhor. Irmãos, o que parece para nós a morte, o que parece para nós a sepultura, para Jesus é só um sono. Ali no versículo 11, ele diz assim: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos, ouvindo isso, entenderam que era somente um sono. Lázaro estava dormindo. Mas logo adiante, no versículo 14, Jesus diz assim: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Como assim alguém se alegra pela morte de outra pessoa? Esse coração não foi convertido, né? Falando da nossa humanidade, alegrar pela morte de alguém. Mas Jesus, quando
falou desta morte, ele sabia da ressurreição que estava por vir. E Marta, lá no versículo 21, quando encontra ali com Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus está aqui nesta noite, meus irmãos. Amanhã, quando saírem para o trabalho, Jesus estará com vocês. Nas suas casas, Jesus estará com vocês. Não importa a distância que Ele está de nós, mas sim a que nós estamos dele. Por isso é tempo de buscarmos ter proximidade, ter intimidade com Deus. Eu entendo aqui que a fé de Marta também se limitava ao que ela estava vendo. Se limitava à presença do Senhor que ali não estava. Para Jesus não. Ele sabia o que estava por vir. E quando Jesus diz assim: teu irmão ressuscitará, ela responde assim: eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Quando Marta diz assim, ela não está esperando o que está por vir. Ela acredita na ressurreição de Jesus, de Lázaro, no último dia. Mas Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Irmãos, durante algum tempo, eu pensei que para mim seria a morte. Durante algum tempo, eu vivi esse contexto dessa morte. Talvez não fosse uma morte física, mas sim espiritual. Talvez essa morte não seria do corpo, mas sim da minha vida para o mundo espiritual. Mas Jesus olhou com possibilidades. E no tempo certo, Ele trabalhou. E o mais importante disso é o coração estar aberto para aquilo que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Eu sei que há um longo caminho pela frente. Eu sei que há muito tempo para se estudar. E é um trabalho contínuo, não é, Lucas? Estudar, estudar, estudar. Mas Jesus, quando me chamou, eu entendia que esse era o tempo, né? Primeiramente eu vou estudar, eu vou ler, eu vou conhecer profundamente, e aí eu vou servir. Mas comigo foi diferente. Comigo está sendo diferente. Talvez o meu nervosismo, a minha preocupação, até suando um pouco, demonstre tudo isso, né? Mas Deus tem dado graça. Deus tem nos usado conforme nós temos nos colocado nas mãos do Senhor. E eu sei que a glória do Senhor, eu sei que a presença do Senhor habita em nosso meio, habita na minha família, habita em nosso lar. Lar que um dia alguém disse, está morto. Lar que um dia alguém disse, não tem mais jeito. Irmãos, caminhando aqui para o final, Maria também não entende o processo que está para acontecer. Porque quando Marta vai correndo até Maria e diz a ela, o Senhor está aqui e te chama.
Maria vai correndo ao encontro de Jesus. E o que ela diz ao encontrar Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O interessante é que Jesus amava muito a Lázaro, amava muito Marta e Maria. Mesmo assim, ele esperou o tempo do Senhor para agir na vida deles. Então, Jesus, ao se deparar com a morte de Lázaro, com o morto, ele diz assim: Jesus, tirai a pedra. Então disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. E a pergunta que eu faço agora é: quanto tempo? Quanto tempo você está esperando para o agir de Deus na sua vida? Quanto tempo você está esperando por uma resposta? O tempo é Ele que determina, o modo é Ele que determina. Tudo isso que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o Filho do Homem seja por Ele glorificado. E Jesus completa aqui no versículo 40: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos crer, meus irmãos, se quisermos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Todos os dias nós precisamos crer que Ele está em nosso meio, que Ele está trabalhando a nosso favor, trabalhando em nossa família, pelos nossos familiares, por aqueles que nós amamos e desejamos alcançá-los. Deus está trabalhando e nós não precisamos nos precipitar e colocar as nossas mãos, porque ao colocarmos as mãos, como já disse aqui antes, nós atrapalhamos o agir de Deus. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E para finalizar, a Bíblia diz assim: o morto saiu, tendo as suas mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixa ir. Queridos, o tempo e o modo que nós planejamos para a nossa vida é um, mas o de Deus é outro. Deus conhece os planos do meu e do seu coração, mas os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. Amém? Eu quero caminhar aqui para o final e orar com os irmãos, pedindo que o Senhor complete esta palavra no nosso coração nesta noite. Eu não sei se já estou no tempo, já estou estourado aqui, irmão, tranquilo. Pedindo que o Senhor complete esta palavra no nosso coração, para que nós possamos sair daqui renovados, tendo a certeza que Deus está agindo em nossas vidas, tendo a certeza que Deus está trabalhando a nosso favor, tudo para a honra e para a glória dEle. Amém?